Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Toca o Berrante. Hoje eu recebo a equipe da CRV, que está há mais de 150 anos no mercado, referência em melhoramento genético, presente em 12 países. Eu recebo o Cassiano Pelli, que é gerente de serviços técnicos, e o Antônio Garcia, que é gerente de mercado Leite Zebu. Muito obrigada pela presença de vocês, Garcia, Cassiano. Olá, muito obrigado. Para nós um prazer e uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência com esse podcast fantástico. Olá, muito obrigado, Maria, pelo convite de todos vocês. E hoje, como o mesmo Cassiano falou, nós estamos aqui para poder passar um pouco do nosso conhecimento, falar um pouco sobre melhoramento genético, tanto aí do leite quanto também do corte, para todos vocês. E tem muito conhecimento para ser compartilhado aqui no nosso espaço. Eu queria falar um pouquinho de expectativa, né? Como que deve ficar o mercado esse ano, 2024? A gente sabe que passamos por alguns períodos mais difíceis. Vocês têm uma visão otimista para os próximos meses, para os próximos anos? Maria, a gente tem uma expectativa, a gente está passando um processo de 2023 aí, um ano muito difícil, né? Principalmente quando a gente fala no leite aí, os preços baixos de leite, também os custos muito altos. E a nossa expectativa para 2024, 2025, a expectativa é muito boa. A gente começou no ano aí, já em janeiro, fevereiro, já com um aumento do preço do leite, mas a nossa expectativa é muito boa. A gente espera aí que a gente consiga continuar melhorando cada vez mais as margens dentro das propriedades, principalmente aí, quando a gente falando mais em si no leite, e que a gente consiga aí ter um ano melhor, porque 2023 foi um ano muito desafiador. E a expectativa, né, Garcia, no leite é muito parecida, a expectativa no corte é muito parecida com a do leite, né? A pecuária de corte, ela sofre bem a influência do ciclo pecuário e a gente já está acostumado, então a cada 4, 5, 7 anos tem um período de baixa e depois tem uma retomada. E o mercado passou esse período de maior baixa, né? Se pode falar maior baixa, né? E agora é um período de retomada e a gente acredita muito que esse ano já vai ser o início dessa retomada com uma perspectiva de melhora para os próximos, né? Então a expectativa é muito boa, tomara que se confirme. Certeza. E para aquele pecuarista que estava aguardando o momento certo de investir tanto no corte quanto no leite, agora é o momento certo, né? Contando aí com essas visões mais otimistas? Eu acredito muito que o nosso mercado ele precisa deixar um pouquinho de ficar flutuando. O pecuarista ele tem que ter muito claro os seus objetivos e seguir com eles, tentando sofrer menos com o mercado, porque o mercado vai oscilar todos os anos, você vai ter momentos melhores ou piores, mas a partir do momento que você tem claro e bem definido o que você quer, você tem que seguir aquele caminho. Vai ter um ano que vai ser um pouquinho pior, que você vai ganhar um pouquinho menos, mas você nunca vai perder. Então, se deixar de sofrer com as influências do mercado traz um resultado no longo prazo. Isso que a gente vê, né, Garcia? Muitas vezes, eu vou sair do negócio porque, não, vou no corte, e o Garcia pode me corrigir. Não, vou parar de criar porque o preço do bezerro está muito barato. Aí ele vai e compra boi. Aí o preço do boi caiu porque, agora eu vou voltar para a cria. Então ele fica nesse vai e vem e acaba não conseguindo obter o melhor retorno dentro da propriedade. Então, tenha um objetivo e trabalhe com esse objetivo firme, que com certeza você vai ter bons resultados, né, Garcia? Não ficar somente flutuando no mercado, né, Cassiano? De acordo com o bezerro está alto, eu vou criar bezerro, o boi gordo, a venda do boi gordo tá alta, eu vou criar boi gordo, vou confinar boi gordo. E sim, ter um objetivo muito claro e seguir nesse objetivo. E o pecuarista muitas vezes faz o contrário, né, Garcia? Ele se deixa levar pelo momento. Bezerro não tá bom, vou parar de criar e vou engordar boi. Aí ele entra na engorda do boi quando o bezerro tá caro. Aí ele compra e na hora de vender o preço tá baixo e fica aquela flutuação que não é interessante. E o momento de investir é quando tá baixo. Eu ia perguntar exatamente isso. É bom investir no momento da crise? Não é bom aguardar? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Isso mesmo, Maria. Assim, é muito claro que a gente tem que observar o seguinte. Cada fazenda tem seu objetivo, tem seu sistema de produção, né? Então, e um ponto muito importante que a gente tem que ter nisso tudo, independente do mercado, a gente sabe que o mercado vai ano que vai estar mais baixo, vai ano que vai estar estável, vai ano que vai estar mais alto, isso dos preços do leite, no preço do boi gordo, no preço do bezerro, mas tem vários fatores que influenciam nesse ponto, né?
o mais importante disso tudo, uma dica que a gente deu desde o produtor, é se preparar para o momento de baixa, é se preparar para o momento de estabilidade e se preparar para o momento de alta. Então, não somente a gente sabe que isso vai acontecer no mercado, isso é fato. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado dentro da nossa propriedade, dentro do nosso sistema de produção, para estar acompanhando isso dentro do mercado. E o mercado vai ter alta e baixa. E junto com o sistema de produção, né, Garcia, também entender a aptidão de produção da propriedade, porque de repente o cara está numa região que é propícia para a produção de leite a pasto, ele vai usufruir, vai extrair da sua propriedade o melhor que ele pode na produção de leite a pasto. Não adianta ele querer inventar e colocar um barracão e aí vai ter muito custo. Faz o que também a propriedade permite, né? E aí faria até uma analogia, não dá para seguir o Zeca Pagodinho, não dá para deixar a vida lhe levar, tem que ter um caminho e você que tem que conduzir. Cada projeto é único, tem que respeitar as especificidades de cada um, né? Aonde você está, o que você quer e como que você vai fazer. Isso mesmo, e principalmente a gente conversa com vários produtores, incrível que pareça, muitos produtores que a gente conversa, falou, Garcia, 2023 para mim foi um ano que eu tive uma margem muito boa dentro da minha propriedade. A gente tentou, conversou e a gente foi ver o planejamento do 2023. O planejamento de 2023 foi construído em 2020. A gente se planejou para esse 2023. Muito pecuarista, às vezes, não se planeja para o próximo ano. Não se planeja por 2, 3, 4, 5 anos. Se planeja somente para o hoje. E esse é um grande problema. Ele se planejou, conseguiu fazer os animais que ele gostaria, conseguiu armazenar alimentos com um preço mais baixo. Então, ele se planejou para isso. Então, ele teve lucratividade mesmo com os preços mais baixos. Isso em tudo. Quando a gente vai comprar insumo, genética, animais em si, a gente tem que se planejar. Com esse planejamento, a gente consegue extrair e ter uma margem. Até porque a pecuária de leite e de corte são atividades de ciclo longo, né, Garcia? Então, o ciclo em pecuária de corte é no mínimo 4 anos. Então, não tem como você mudar de um ano para o outro e não ter um impacto. Dá para ser imediatista. Não tem como. Não tem como. O pecuarista, ele, tanto de leite quanto de corte, principalmente no leite, como o Cassiano mesmo falou, o ciclo é muito alto, né? Longo, né? Desculpa. O ciclo é muito longo para o pecuarista de leite. Então, ele tem que se preparar para isso, dentro da pecuária. E um ponto muito importante, Maria, que a gente observa muito dentro desses pecuaristas, é que nessa preparação, nesse tempo de preparação que a gente tem, ele se perde muito. Entendeu? Naquela questão que o Cassiano falou, ele é imediatista. E muitas das vezes, o que a gente perdeu no ano passado, a gente vai ganhar em 2024, 2025, por conta do planejamento em si, né? Certo. E esse planejamento, a CRV ela também tem dá esse apoio, né, para o produtor, de certa forma, uma consultoria. Vocês têm na bateria aí uma bateria com vários animais renomados e tudo mais, mas eu queria que vocês falassem dessa parte de consultoria, de apoio ao produtor. Ele não esteja ali perdido, ele tem esse respaldo por parte da CRV, não é mesmo? Com certeza, Magda. Hoje a gente da CRV, ele não chega na fazenda para vender um sêmen. Atrás dessa venda desse sêmen tem um planejamento muito forte por trás desse sêmen. Que já foi feito há muito tempo. Há muito tempo. E primeiramente, quando a gente chega numa propriedade que a gente não conhece, a gente está visitando a primeira vez, a gente observa toda a fazenda, a gente faz uma analogia de toda a fazenda. A gente passa muito isso para os nossos consultores e também para a nossa equipe técnica, que a gente tem que ir da entrada da porteira até na divisa da fazenda. A gente tem que entender todo o processo de cria, de recria, do bezerreiro, da ordenha, do preparo, entender todo o processo para poder ajudar esse produtor. Então a gente faz essa parte técnica, a gente auxilia essa parte técnica. Quantas fazendas que eu já fui fazer uma visita e a gente acabou que não comercializou o sêmen, mas a gente com troca de ideias, com informações, com ajuda a esse produtor, ele abriu cabeça para outros pontos que ele estava perdendo dinheiro naqueles outros pontos. Falou, Garcia, eu não estava tentado por isso. Agradeço muito e hoje se tornou cliente fiel da gente, hoje cliente 100% CRV. Então assim, a venda do sêmen hoje não é somente chegar, abrir um catálogo, mostrar aí eu tenho esse touro, não. Hoje tem muitas informações por trás de tudo que a gente agrega e ajuda os produtores hoje.
Inclusive, Garcia, nós acabamos de falar que foi um ano difícil 2023, e nós fizemos um investimento pesado em equipe técnica, justamente para melhorar esse atendimento. Hoje nós contamos no corte com um time de 7 técnicos espalhados no Brasil, nas principais regiões de cria, justamente para dar esse suporte para os nossos clientes. E aí, esses nossos técnicos, eles não são preparados apenas para ir numa fazenda e falar de melhoramento genético. Não, eles têm uma visão holística do negócio, porque a gente entende que genética sozinha ela não faz milagre, ela não resolve um problema de nutrição, um problema de manejo, um problema de sanidade que a fazenda tenha. Mas sim ela entra compondo dentro desse ecossistema e que vai combinar com os bons resultados lá na frente. Então, ter essa equipe técnica com certeza vai fazer com que os nossos clientes tenham melhores resultados e que para nós é muito benéfico, porque o resultado dele positivo vai ser também positivo para a CRV. Pessoal, vocês devem estar ouvindo a chuva, né? Dá pra gente continuar, o clima tá nervoso, vamos seguir? Vamos seguir. Chuva faz parte, só vão estragar o meu cabelo. Vixe Maria. Chuva é um ponto muito importante pra gente, eu tava precisando muito dela, né? Início do ano aí foi um ponto muito crucial pra gente, faltando muita chuva aí, que eu acredito que esse ano é um dos pontos muito importantes, Marita. A gente falou em planejamento e quem planejou certo, principalmente questão de insumo de produtos, de soja, de milho, que planejou há 2, 3, 4 meses atrás, no ano passado, com certeza vai ter uma lucratividade, porque nós sabemos que em Mato Grosso, que é o principal estado aí de produtor de soja, não conseguiu produzir a quantidade que era esperado, e isso vai impactar muito no milho também. E tem muita gente que ainda não plantou ainda o milho, estão optando aí por plantar no algodão. Então, assim, isso é um ponto muito importante. E volta naquela questão do planejamento. O planejamento hoje, sem dúvida alguma, tanto seja na pecuária de leite, quanto seja na pecuária de corte hoje, ela é extremamente crucial. Hoje, sem planejamento, sem mensurar os nossos números, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vamos falar agora dos fornecedores de genética, né? Quem são? Como é que vocês encontram e definem esses fornecedores para trazer para o CNG? Cassiano, nessa aí eu vou deixar para você começar, porque é um ponto muito importante. Nós, como empresa que comercializa, uma empresa com foco em melhoramento genético, nós buscamos em alguns parceiros nos alicerçar para levar as melhores opções de soluções genéticas para os nossos clientes. E aí, esse ponto é bem interessante, porque nós temos na diversidade o principal triunfo do nosso portfólio. Nós temos vários fornecedores e esses fornecedores têm perfis diferentes de produção e com isso eles nos entregam também opções diferentes de touro. Com isso a gente consegue atender um produtor que está lá no nordeste do Brasil, nós conseguimos atender um produtor que está lá em Cruzeiro do Sul, lá no Acre, no ponto mais extremo ao oeste do Brasil, conseguimos atender o Ijuí e conseguimos atender o Chuí. Então nós atendemos produtores em qualquer região do Brasil, sempre com a melhor opção de genética para o ambiente que ele está. Então isso acho que é o principal trunfo da CRV. E aí falando do corte, o Garcia pode contribuir para o leite, o principal trunfo do portfólio da CRV é essa diversidade. Nós conseguimos atender, independente de onde o produtor estiver, independente do tamanho, mas dependente do que ele quer e dos objetivos e onde ele está, a gente tem a melhor genética para oferecer. Isso é um ponto importante que o Luciano falou, e a gente não busca, a gente tem, claro, tem nossos parceiros de genética, mas a gente sempre está em busca do touro que vai agregar em determinado sistema de produção. Pode estar no sul, pode estar no nordeste, no norte, no centro-oeste, aonde ele for. Nós vamos atrás de buscar esses touros que vão agregar genética dentro de qualquer rebanho, dentro do sistema de produção que esse touro está inserido. Então, assim, dentro da bateria do leite, né, principalmente do leite zebu, hoje nós temos fornecedor de genética do Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, dentro do Girolá, do Giro Leiteiro, então nem se fala. Nós estamos buscando um touro agora no sul do país, um touro gireiteiro no sul do país. Tem grandes criadores já se destacando no cenário nacional, estão buscando esses touros. Então, assim, não importa aonde o touro esteja. Se a gente acredita que esse touro vai agregar dentro do nosso portfólio, agregar dentro
de propriedades que a gente vai trabalhar dentro do sistema, de cada sistema de produção, a gente vai em busca desses estudos. E se me permite, Garcia, só para contextualizar, nós adotamos essa filosofia dos sistemas de produção, mas não foi algo que a CRV criou lá. Não, vamos fazer. Não, foi baseado em um trabalho, uma publicação de 2005 da Embrapa, onde ela classificou as regiões do Brasil de acordo com a aptidão agrícola e a capacidade de produção de forragem ou aptidão agrícola. E aí é um estudo científico, não é algo que nós desenvolvemos. Então nós temos mapeado de acordo com cada região do Brasil a capacidade que ela tem de produzir mais ou menos. Isso é natural. Vou trazer para a pecuária de corte, que é a minha praia. Eu estava semana passada no Pantanal, lá em Corumbá. E eu tenho certeza absoluta que a capacidade de produção de pastagem em Corumbá é diferente daqui de Uberlândia. O perfil de solo é muito diferente. Então, aqui eu vou trabalhar com uma genética que provavelmente eu não vou utilizar no Pantanal. E a genética que vai ser utilizada lá provavelmente não vai ser utilizada aqui. Então, como eu falei mais cedo, a genética não faz milagre. Mas ela utilizada na forma correta e no ambiente correto, você vai ter resultados muito bons. E isso, quando a gente fala no leite, Cassiano, nós somos a única empresa que nós temos, principalmente dentro do europeu, touros da Holanda, que vem de um sistema de produção da Holanda bem diferente. Nós temos touros dos Estados Unidos. Com 150 anos de história. Com 150 anos de história. E nós temos touros da Nova Zelândia, que é o sistema de pastejo da Nova Zelândia. Então, assim, nós buscamos em todo o mundo sistemas de produções diferentes, com genéticas diferentes para determinado sistema de produção. E um ponto muito importante, né, Cassiano? Não existe o melhor touro do mundo. Não existe um touro que seja o melhor. Então existe o touro ideal, aquela genética ideal para determinado sistema de produção. Se você tem hoje uns animais que é sistema a pasto, não tem o melhor touro do sistema a pasto. Tem que ser aquele touro que se encaixa dentro do seu sistema de produção. Pode ser o líder de sumário, pode ser o melhor touro. Não. Às vezes ele não vai agregar dentro da sua propriedade com outro touro que tem um sistema de produção diferente. Cassiano, você falando em estudos, como que você vê esse salto evolutivo dos últimos anos no que diz respeito a melhoramento genético? Porque tem muita tecnologia, tem muita coisa sendo feita. Eu creio que nas últimas décadas a gente evoluiu muito nessa questão, não é? Nossa, essa pergunta foi a melhor de todas. Eu adoro falar disso. Porque quando a gente fala muito de melhoramento genético, eu vou falar do corte, tá, Garcia, se me permite. E o principal salto evolutivo em pecuária de corte, em melhoramento, se deu aí na década de 90, quando os principais programas de melhoramento começaram a atuar aqui no Brasil. Só que, quando você analisa o melhoramento genético, você vê esse impacto. Só que quando você olha para o horizonte, você vê que a partir também desse momento, década de 90, começou-se a utilização de farelados, começaram a usar os primeiros proteinados, energéticos, ou seja, a nutrição também começou a caminhar. Logo nessa época também começaram os primeiros confinamentos. Um pouquinho depois já começou a integração lavoura-pecuária. Então você vê que todos os elos da cadeia, eles tiveram uma grande evolução a partir da década de 90, e isso trouxe a nossa pecuária de corte para patamares competitivos que nós estamos hoje. Então, assim, de novo, Cassiano é chato, ele fica repetindo as coisas, mas a genética sozinha ela não faz milagre. Mas quando houve toda essa evolução, e aí posso citar também a sanidade, novos produtos que contribuíram também com sanidade, tudo isso caminhando para e passo, trouxe essa nossa pecuária para onde nós estamos. Se eu olhar um gráfico, eu gosto muito do material da Atenagro, que faz o Rally da Pecuária, não sei se pode fazer esse merchan aqui, mas depois... e eles trouxeram um gráfico no material que eles publicam com a BIEC todos os anos, que é o Beef Report, que eu sou fã. A carcaça do bovino abatido no Brasil, nos últimos, da década do ano 2000 para cá, ela saiu de 16 arrobas para 19 arrobas de peso. Ou seja, nós incrementamos 3 arrobas a mais de peso nas carcaças, e isso não foi fruto do melhoramento genético.
foi fruto do melhoramento genético, foi fruto da nutrição, da sanidade, do manejo, enfim, do movimento como um todo da cadeia que veio melhorando e que trouxe esses resultados. Então, sem dúvida, o que o Brasil fez de tecnologia aplicada no segmento pecuária nos coloca numa situação tão favorável que chegamos em 2023 no recorde de exportação de carne bovina, chegando lá talvez em número de 27%, 28% do que nós produzimos exportado, que é um número histórico, e sempre o nosso limite, o nosso máximo foi em torno de 20%, 22%. Então, todas as tecnologias aplicadas nos colocaram nessa posição de grande produtor de alimentos, grande produtor de carne no Brasil. Garcia, no leite a mesma coisa, você vê essa evolução? Muito, Maria. A gente vê essa evolução muito, e o Cristiano citou muito bem que essa evolução, principalmente da genética, foi incrível, essa evolução do melhoramento genético, mas também, principalmente, dessas ferramentas que nos auxiliam dentro do melhoramento genético. Isso nós podemos citar várias. As biotecnologias da reprodução. Também. Estamos falando de inseminação, de IATF, de FIV, hoje que já é uma realidade. Então, a gente... E uma democratização também, né? O acesso hoje não é só para os maiores, para os grandes. Todo mundo tem acesso à fertilização, in vitro. Todo mundo tem acesso a isso. Então, melhorou bastante. Outro ponto que melhorou muito. Hoje a gente vê grandes impactos financeiros e também que potencializa a genética dos animais, como o Cristiano falou, a questão de alimentação hoje é uma realidade muito grande, mas principalmente quando a gente fala no corte no leite, manejo. O tanto que o manejo hoje melhorou. Há 3, 4, 5 anos atrás, a gente não pensava em produzir leite de vacas meio sangue sem utilização de ocitocina ou sem utilização do mineral pé. Hoje tem grandes projetos, a ocitocina hoje, a gente nem fala isso mais em grandes projetos, porque estão simplesmente de manejo desses animais. Manejo de animais de corte dentro do curral, tanto que melhorou. Então, assim, isso potencializou muito o melhoramento genético. Todos os dias, a gente fala hoje dentro do holandês, a atualização das provas hoje de 4 em 4 meses, do girolano, do gileiteiro também, evolução cada vez mais, a avaliação genômica veio para nos auxiliar muito, mas, sem dúvida alguma, manejo, instalações dentro das propriedades, a tecnologia em si e principalmente de alimentação, é um conjunto, né, que potencializou para que hoje a gente chegasse no potencial que a gente está chegando hoje, tanto de produção de leite, quanto também da cadeia da carne aí, sem dúvida alguma. Mas o melhoramento genético cada vez mais vai continuar evoluindo e principalmente biotecnologia da reprodução, alimentação, manejo desses animais, instalações, eles têm que andar junto. Não adianta a gente ter a melhor genética do mundo, como eu até estava falando com os meninos mais cedo. O melhoramento genético ela é a cereja do bolo. Não adianta a gente colocar aquela cereja mais cara, mais que tem o maior potencial do mundo em cima do bolo se a gente não fez uma base muito forte. E essa base, né, que a você falou, começa primeiro em alimentação, depois vem questão de manejo, sanidade desses animais, instalações aonde eles vivem, para depois a gente entrar com melhoramento genético. Isso a gente não estou querendo dizer que o cara tem que ter a melhor instalação possível, compost bar, não. Tem que adequar a cada sistema de produção da fazenda e cada realidade de cada fazenda. Se a fazenda tem uma realidade que não consegue trabalhar com compost bar, trabalhar em sistema pasto, então vamos conseguir extrair o máximo dentro do sistema de pastejo. Então, corroborando, Garcia, mais cedo eu passei na fazenda aqui de um cliente nosso e a gente andou vários passos numa fazenda de integração lavoura-pecuária, muito bem manejada e socadas, e num dado momento eu não resisti, eu falei pro gerente da fazenda, falei, Serginho, você vai ter um problema aqui, né? Ele falou, qual? Ele vai faltar gado, né? Cassiano, vai faltar gado. O pasto que ele tem está sobrando e não tem boi, eles estão atrás de boi porque trabalha tão bem o manejo, a pastagem e tal, que a capacidade de produção de animais da fazenda não absorve toda a produção de forragem. Então, assim, só contextualizando, se nós estamos falando que tem que ter o equilíbrio em tudo, é isso. Nós temos que trabalhar com uma genética boa, mas com condições de manejo, de sanidade e tudo mais. E só trazendo um número aí para despertar a curiosidade em quem está nos ouvindo,
os resultados dessa fazenda não são nada extraordinários, mas eles têm 57% de rendimento de carcaça com animais que morrem com 22 a 24 meses. Ou seja, animais de 2 anos que estão rendendo 56, 57%. Uma pecuária muito bem tocada e que eles sabem exatamente onde começa e onde termina o ciclo. Simples. Isso tudo, Cassiano, não foi da noite pro dia, né? Não. Isso é um planejamento aí de anos em cima disso para a gente chegar nesse potencial de 57% de rendimento de carcaça e chegar num ponto e falar assim, gente, eu preciso de mais gado porque meu pasto vai sobrar. E hoje a realidade muitas vezes não é essa, né? É o contrário, tá faltando exatamente pasto para a quantidade de animais que a gente tem no pasto. Então tudo é planejamento, Maria. Então aqui estamos assistindo, planejamento hoje é tudo. E nós da CRV estamos à disposição para poder ajudar vocês aí, tanto no corte quanto no leite, ajudar vocês a fazer um planejamento hoje dentro da sua propriedade. Daí. Bom, esse desenvolvimento todo da pecuária que a gente citou coloca o país, né, no lugar de destaque maior. A gente teve também um recorde de exportações, né, falando do corte. Isso. O que a gente pode comentar? Isso deve continuar, esse número significativo de exportações da carne brasileira? A expectativa diz que sim. A expectativa, alguns consultores de mercado falam que a tendência é se manter, mas aí a gente depende um pouco do mercado externo, depende de câmbio, tem alguns fatores envolvidos. A nossa capacidade de produção, essa a gente já conhece, já sabe, nós temos condições, ano a ano a gente vem melhorando, aumentando a nossa capacidade de produção, colocando um produto de melhor qualidade e o mercado internacional já reconhece isso. Então a tendência, a gente imagina que esses números aumentem. Obviamente que dependeremos de fatores externos, mas eu acredito que esses patamares que atingimos no ano passado são patamares que devem se manter pelo menos para os próximos anos, em mantendo-se condições normais de pressão e temperatura, né? Vamos lá, preço, câmbio, enfim, em se mantendo, eu acho que os patamares de produção a gente tem condição de atender e manter esse nível de exportação de carne bovina. Então, torcer para continuar Nesse crescimento. né? Falando do agronegócio de maneira geral, qual a importância, Garcia, na sua opinião, né, do Brasil? A gente sabe que é o celeiro do mundo, que a gente produz muito, não vou nem citar as culturas, mas dentro do leite, da carne, importantíssimo para garantir segurança alimentar ao mundo, né? As pessoas às vezes não têm essa noção do quanto é importante a produção brasileira para alimentar o mundo. Como que você vê esse nosso papel de protagonista? É extremamente importante, né, Maria? A gente conversa muito, a gente fala que o Brasil é o coração do mundo hoje, né? Principalmente na questão de alimentação. E nós temos um grande privilégio, que tanto para produzir carne quanto para produzir leite, eu acho que é o único país do mundo que consegue produzir carne e leite do sul ao norte, do norte ao nordeste, de todos os lugares do nosso Brasil, né? A gente consegue produzir carne e leite, claro, de acordo com sistemas de produções, novamente falando, né? Nós estamos falando do sul, uma região um pouco mais fria, estamos falando do norte, nordeste, com muito calor, muita umidade, enfim. Mas a gente consegue produzir em todos os nossos estados e consegue produzir com muita eficiência. Eficiência e sustentabilidade. Eficiência e sustentabilidade. Então, assim, é um ponto muito importante. Então, eu vejo, assim, que nosso produtor hoje, ele é um batalhador todos os dias. Nós sabemos que a pecuária de leite hoje ela não é fácil mesmo, nem a atividade do corte, mas do dia a dia da pecuária de leite, de todos os dias, tendo que estar ali. Então, assim, de tirar o chapéu. Tem que ter paixão pela atividade. Tem que ter paixão. O produtor de leite hoje, ele é muito apaixonado pelo que faz. E a gente consegue ver e conversar com os produtores de leite hoje, o quanto ele vê a importância da produção de leite para o cenário nacional, para a economia da cidade dele, da região e para o Brasil inteiro. É muito importante isso. Fornecedor de genética de leite, o próprio produtor de leite em si é extremamente apaixonante e faz aquilo com muita paixão e com muita determinação. O brasileiro ele tem essa, né, Cassiano, ele tem esse dom, essa garra, essa força para trabalhar, porque não é brincadeira, né, como ele disse, não tem feriado, não tem fim de semana, não só o produtor de leite, produtor de maneira geral, como você vê, né? Eu compartilho da mesma opinião do Garcia. O brasileiro tem muito disso, né? Ele é
ele é um batalhador, ele luta contra fatores externos e não vamos entrar aqui neles, mas enfrenta falta de chuva, de repente excesso de chuva, luta com problemas ambientais, luta com adversidades e está lá todos os dias batalhando para produzir alimento com qualidade, com sustentabilidade. O alimento que nós produzimos são proteínas extremamente produtivas, proteínas de alta qualidade, e com total garantia de origem, que eu acho que é um ponto que ninguém no mundo consegue produzir, no caso da nossa carne, uma carne verde, né, uma carne natural, com qualidade como o Brasil produz. Então, eu até brinquei uma vez num postzinho de Instagram, que eu nunca tive dúvida da escolha da minha profissão. E cada vez eu tenho mais certeza de que é isso mesmo, e é apaixonante, eu adoro fazer o que eu faço e sou um admirador do produtor brasileiro, porque ele é especial. É extremamente importante, a gente chega em algumas propriedades e a gente vê evolução e o quanto as pessoas são gratas, Maria, pelo trabalho que a gente faz por essas pessoas, de ajudar a agregar dentro dessas propriedades. É muito importante, a gente observa, a gente visita várias fazendas, tanto de grandes produtores que hoje colocam a fazenda, é mais que uma empresa, né? E com agricultura familiar. Pessoas que estão lá, a família, a mulher, o esposo, os filhos, que vivem daquela atividade. E eu tive a oportunidade, minha família inteira, meu avô foi produtor, daí passou para toda a família nossa, tirar e crescer os filhos, criar os netos, os filhos em cima daquela, seja sol a sol, chuva a chuva, naquela batalha todos os dias. É muito gratificante ver essa questão e a gente poder ajudar essas pessoas, nós, hoje, tanto eu quanto o Luciano, como toda a nossa equipe, poder ajudar essas pessoas a chegar num valor econômico da atividade e ver a felicidade dessas pessoas. Muito bacana. E isso que a gente está fazendo aqui agora, discutindo, dando dicas, orientações para os produtores rurais, também é importante, né? A gente precisa levar o conhecimento adiante, principalmente vocês têm muita bagagem aí para compartilhar, né? Sem dúvida, a informação talvez seja a maior riqueza que a gente pode contribuir com os produtores, e até brinco, fazendo onde o Garcia entra, dificilmente ele sai, porque leva informação, leva conhecimento, leva experiência, e o produtor no Brasil ele é muito carente. Apesar de que hoje a informação está muito disponível, muito fácil você ter informação, mas a relação pessoal, técnico com o produtor, ela é muito importante. E a gente, quando se coloca no papel do consumidor, a gente também valoriza isso. Eu gosto de ir na pizzaria do fulano e tal, porque lá eu sou bem atendido, eu vou pegar o pãozinho na padaria tal, porque, e assim tem um produtor de genética, ele quer saber com quem ele está conversando e ele quer ter confiança. E nesse papel a CRV se posiciona muito bem, não porque estamos aqui, né, Garcia, mas porque temos uma equipe muito forte que dá respaldo para levar informação de qualidade para os nossos clientes. E quando eu falo informação, Maria, não é só pensando em genética, é como eu falei mais cedo, é uma visão holística do negócio. Muitas vezes nós vamos lá e o último assunto que a gente trata é de genética. Isso é um ponto muito importante, Luciano. Muitos produtores hoje, até eu falo isso muito nos treinamentos com os nossos consultores e com a nossa equipe técnica. Quantas e quantas fazendas que eu fui, a gente pega, roda a fazenda inteira, chega para sentar com o produtor, para tomar um café, almoçar. Ele falou assim: Garcia, esquece a fazenda, vamos conversar. Ele quer conversar, ele só quer conversar, ele só quer trocar ideia. Aquela que você acabou de falar, Cristiano, ele é muito carente de informações. E essa conversa, às vezes, desperta algo que ele não está enxergando, que muitas das vezes a gente não enxergou. Então ele precisa muito de conversar. Nós temos vários grupos de WhatsApp, mas nós temos alguns grupos de pessoas aí, principalmente dentro do Gileiteiro. O Gustavo participa muito disso.
quando a gente senta para conversar, a gente esquece do horário, a gente esquece do dia, esquece de tudo. A gente só quer falar sobre leiteiros, sobre genética, falar como é que está o mercado. A gente vira horas e horas conversando. Então, assim, é muito gratificante isso. Muito gratificante mesmo. Faz parte do trabalho. Com certeza. Garcia, já estamos caminhando aí para o fim do nosso podcast. Mas eu queria que você falasse... Tá bom, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o investimento em genética. Quanto isso representa dentro da produção, né? E o que isso agrega a longo prazo? Parece um ponto muito importante sobre o quanto isso agrega, o investimento em genética, o quanto isso agrega dentro da propriedade. Vamos recapitular lá no começo como a gente começou a conversar. Hoje, o melhoramento genético é a cereja do bolo. Hoje, se a gente tiver hoje uma base muito bem feita, é aquele ditado, se a gente for construir uma casa, a gente tem que começar pela base, a gente não adianta começar pelo telhado. Se a gente tiver uma base muito boa de alimentação, saber o manejo desses animais, uma boa sanidade, instalações para esses animais que a gente vai colocar dentro do sistema de produção, a gente tem que observar muito isso. O investimento do melhoramento genético hoje ele é extremamente importante. Porque não adianta nada eu ter uma base muito forte, ter uma alimentação muito boa, um manejo muito bem adequado, as instalações, e eu colocar animais que não vão expressar todo o seu potencial genético dentro da sua propriedade. Agora, a partir do momento que eu tenho animais de grande potencial genético, só que eu não dou um manejo adequado, que eu não dou uma alimentação adequada, se eu não tenho as instalações adequadas e não tenho uma sanidade adequada, eu posso ter o melhor animal do mundo, que ele não vai conseguir expressar todo o seu potencial. Então, assim, hoje o investimento em genética ele é extremamente importante, muito importante mesmo. Mas nós temos que ter uma base por trás disso tudo para que ele possa expressar todo o seu potencial. E realmente, a gente poder observar e mensurar isso em números, principalmente, mensurar isso em números, o quanto essa genética agrega dentro de cada propriedade. E acho que, se me permite, Garcia, tentando contribuir um pouco, a genética é um insumo que é cumulativo. Então você pode investir na genética pensando em algo que você vai fazer daqui a alguns anos. Eu vou tentar traduzir, pecuária de corte. Hoje se fala muito em precocinha, desafiar as bezerras lá com 12 meses, 14 meses. Isso é possível de fazer em qualquer fazenda, desde que você tenha genética, tenha manejo, tenha nutrição. Mas aí o produtor que está aqui nos ouvindo, ele fala, mas eu não tenho tudo isso. Eu não posso fazer. Você pode começar a preparar para isso. Você começa investindo com a genética. Você vai usar genética de touros que tem essa característica de precocidade sexual. Então, você vai colocar esses genes no seu rebanho. A partir do momento que você tiver a estrutura adequada para desafiar essas fêmeas precocemente, os genes já estarão lá e quando eles tiverem essa condição, eles vão expressar e com isso os animais vão apresentar, vão entrar em puberdade mais cedo e você vai encurtar aí o ciclo de produção, você vai trazer suas fêmeas para entrar em reprodução mais cedo. Então, você agrega na genética de forma acumulativa, você vai investindo na genética e você vai colher nisso mais à frente. Então, vale muito a pena investir em genética. E assim, um ponto muito importante, Maria, é o seguinte, quando a gente observa que muitos produtores, quando a gente chega na propriedade, a gente fala assim, o produtor fala pra gente, eu preciso do touro com o maior PTA leite dentro da empresa de vocês. Quando a gente vai entender a realidade daquele produtor... na verdade, ele quer o melhor touro de PTA do mundo, né? Do mundo. Que não é só da nossa empresa. Não só da nossa empresa, mas do mundo. Quando a gente chega e avalia a realidade desse produtor, ele não está precisando melhorar essa característica. Ele está precisando melhorar outras características ou se preparar para que a gente possa utilizar daqui para frente essa genética. Falando em precocidade, até que ponto é importante investir em precocidade, né? Tem algum risco? Há um limite, né? Assim, dentro de um sistema bem azeitado, bem organizado, só tem benefícios. Os riscos,
eles são muito pequenos perto dos resultados. Eu vou tentar trazer alguns números para a gente discutir. Dados reais de um cliente nosso, Mato Grosso, região de Barra do Garça. Ele tinha um manejo nutricional normal e ele emprenhava as novilhas com 2 anos. Para ele passar a desafiar elas aos 12 meses, ou seja, eu vou encurtar 1 ano, eu vou tirar a recria de bezerra da minha fazenda, mas para isso ele teve que fazer um investimento em nutrição principalmente. E aí ele viu o que ele gastava e o que ele precisaria gastar a mais. Para pagar essa conta, ele tinha que ter algo em torno de 37% ou 38% de prenhez naquela categoria para pagar o investimento. Ele investiu, desafiou as bezerras aos 12 meses e teve 42% de prenhez. Ou seja, ele gastou o equivalente a 38% de prenhez e teve 42% no primeiro ano. Então, assim, muito rapidamente ele teve um retorno sobre o investimento. Além disso, ele vai aumentar a produção ao longo da vida reprodutiva da vaca, porque ela vai dar um bezerro a mais, ela vai dar um bezerro mais cedo. Além disso, aí são dados que a gente colheu aí dentro dos programas de melhoramento. Os bezerros, filho de uma vaca que emprenhou pela primeira vez aos 12 ou 14 meses, em média, ele é mais pesado do que de uma novilha que emprenhou aos 2 anos. Ou seja, ao longo da vida reprodutiva da vaca, além de dar mais bezerros, dá mais quilos de bezerro desmamado. Bezerros melhores. Isso. Outro ponto, e esse para mim é o mais importante. Depois que todas viram vacas, todas vacas adultas, a partir dos 5 anos de idade, quando você analisa como foi o desempenho delas durante a estação de monta, você fecha o índice de prenhez. As novilhas que emprenharam a primeira vez aos 2 anos, ou melhor, as novilhas que emprenharam pela primeira vez de 12 a 14 meses, elas puxam o índice de fertilidade da fazenda para cima. Elas emprenham, na média, 10% a mais do que as novilhas que emprenharam a primeira vez aos 2 anos. Então, assim, você tem muitos ganhos fazendo o desafio de precocidade, mas genética sozinha não faz precocidade, nutrição sozinha contribui muito, mas também não faz, sanidade sozinha não faz, é o conjunto que tem que andar, trabalhar em sinergia. Um risco dessa categoria é talvez você ter que escolher com mais critério os touros que você vai utilizar. Tem touros que tem uma facilidade de parto, porque uma fêmea jovem está em crescimento e ela precisa ter que o reprodutor aí ajude na questão do tamanho do bezerro que vai nascer, para você não ter um parto distóxico. E por último, mas não menos importante, essa categoria está em crescimento. Então você tem que dar um aporte nutricional correto para que ela consiga manter essa gestação, ela consiga parir, consiga reemprenhar. Então um equilíbrio, um cuidado de todas as características aí para ter esse resultado. Então acho que a característica de precocidade sexual em pecuária de corte é um caminho sem volta. Com a intensificação que a pecuária precisa, e a gente não entrou muito nesse tema, mas na década de 70, década de 80, a margem de lucro da pecuária de corte era de aproximadamente 50%. Ou seja, eu vendi um boi, usando os valores de hoje, se eu vendesse um boi na década de 80 por R$4.000, eu tinha R$2.000 de lucro, era a minha margem. E hoje, em torno de 12, 13, 14. Então eu preciso aumentar a velocidade do meu giro. Eu não posso ficar com uma bezerra parada na minha fazenda 12 meses comendo onde eu podia ter uma fêmea produzindo. Então a precocidade sexual é um caminho sem volta. Cabe às fazendas. Serve para todo mundo? Não serve para todo mundo. A fazenda tem que se adaptar. E se você quiser saber mais, procure o time da CRV, né, Herson? Aí, ó, tá vendo? É aquilo que o Cristiano falou, a gente tem que cada vez mais ser eficiente dentro da nossa propriedade. E isso nós podemos ajudar todos vocês a ser mais eficiente. E um ponto que o Cristiano citou, e para a gente até encerrar esse ponto, a gente estava conversando mais cedo. Não adianta eu ter uma fazenda que a estrada que para me chegar na fazenda é estrada de terra e eu querer chegar lá de Ferrari ou de Porsche. Isso aí. Então isso está dentro da genética. Não adianta eu ter
a melhor genética do mundo dentro da minha fazenda se eu não consigo dar uma alimentação adequada, se meus animais passam fome ou não ter uma sanidade correta. Então eu tenho que estar muito bem preparado, da porteira para dentro, para a gente poder receber essa genética superior aí que vai agregar dentro da sua propriedade. Ponto muito importante, que é o seguinte: a precocidade hoje, ela é extremamente importante, como o Cassiano falou, e a gente vem trabalhando muito isso devido às biotecnologias da reprodução. Hoje a gente está empreendendo aí, se já é realidade, empreendendo bezerras holandesas e bezerras, principalmente holandês, de 10 a 12 meses de idade, estão novilhas prenhes. Dentro do Girolando aí trabalhando de 13 a 14 meses, estamos trabalhando aí com as novilhas no trabalho aí de ATF ou de FIV para emprear os 12, 13, 14 meses de idade. Tudo isso é questão de equilíbrio. A partir do momento que eu tenho uma genética para poder chegar a esses animais com 14 meses, com peso ideal, com tamanho ideal, com reprodutivo ideal, mas isso não é feito da noite por dia, tem que estar feito lá atrás, começa no pré-parto, na escolha da genética que a gente vai fazer essas bezerras. Depois a gente entra na questão do pré-parto, na questão do bezerreiro, do pós-nascimento, da recria desses animais até chegar no ponto aí de 12, 14 meses para poder emprear. Isso não termina aí. A partir do momento que o animal esteja prenha, esses 9 meses, como que eu tenho que cuidar dessas novilhas nesse período de gestação? A novilha está prenha, então eu posso deixar ela solta, posso diminuir um pouco do concentrado, do volumoso. Não, nós temos que cada vez mais conseguir levar ela nesse potencial muito grande até no parto. A partir do parto, automaticamente, novamente, quando a gente tem uma precoce, uma novilha precoce, tanto de leite quanto de carne, de corte, nós temos um ponto muito importante. Nós temos que saber que ela tem que, primeiramente, parir, depois ela tem que dar leite para o bezerro, animal para leite, automaticamente nós vamos estar ali em produção de leite. Ela tem que se manter, animal tem que crescer, continuar crescendo, porque ele é muito jovem, e depois, por último, a questão da reprodução. E como nós vamos chegar até nesse ponto da reprodução? Então nós temos que levar isso muito bem junto, todos esses pontos, para que o animal, principalmente no leite, da 30, 40 dias pós-parto, já esteja apta novamente para a gente poder trabalhar ela novamente para poder emprenhar. Esse é o grande desafio das precocinhas, tanto de leite quanto de corte, né, Cassiano? Sem dúvida, é o principal desafio, esse equilíbrio e tentando responder a pergunta, você não transforma essa vaca precoce numa vaquinha se você seguir todo esse protocolo nutricional de forma bem correta. Como você muito bem falou, ela vai estar gestante ou vai estar parida, mas principalmente ela está crescendo. E para ela crescer, ela precisa desse aporte nutricional correto. Só queria fazer um parênteses, Garcia, em relação ao terço final de gestação, principalmente em gado de corte. Quando você tem uma novilha super precoce, e o terço final de gestação geralmente coincide com um período seco do ano. Muitas vezes os criadores, naquela ânsia de proporcionar o melhor, acabam passando do ponto e exageram. Exageram na oferta de comida. E o que acontece? A gente tem um crescimento do feto. O terço final é o período da gestação que o feto mais cresce. E aí, se você der um aporte muito alto, esse bezerro pode crescer mais ainda. E eu falei que você tinha que escolher um touro de facilidade de parto. Se você der muita comida, o feto vai crescer, mas não é um problema genético, um problema ambiental. Então tem que ter também esse cuidado. A gente passou por diversas situações dessas. Mas eu comprei esse touro porque ele era indicado para novilhas. Ótimo, perfeito. Como foi o manejo nutricional? Não, na época do ano eu dei uma ração, um XYWZ. Bom, aí você acabou interferindo no processo e aí ambiental, não é genético. Esse é um ponto muito importante, que acontece isso muito nos animais de leite, Cassiano. Principalmente os animais que são recriados a pasto aí, as novilhas ficam a pasto recebendo suplementação, e quando o animal chega ali no terço final, 60, 70, 80 dias para o parto, o animal vão para o compost, quem tem a questão do compost barn. A partir do animal vai para o compost, começa a receber uma alimentação melhor, começa a ter uma condição corporal um pouco melhor, acontece nesse mesmo caso de crescimento fetal, animal às vezes não consegue ter um parto ideal, animal às vezes tem retenção de placenta e isso impacta em toda a cadeia, tanto da produção quanto da reprodução,
Então, isso é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. E não é genético. E não é genético. É extremamente importante a gente colocar a precocidade nos animais. Mas, para a gente colocar a precocidade nos animais, fica a dica. Primeiro, a gente tem que estar com a genética adequada para produzir esses animais precoces e, principalmente, dar condição nutricional, sanitário para esse animal poder expressar todo esse potencial para poder, aí todo o genético. Eu sempre falo, emprenhar uma novilha precoce é fácil. É mole. É fácil, é muito fácil. Agora, você manter essa gestação e o pós-parto dela e ela voltar a entrar no reprodutivo e estar pré novamente, aí que está o grande gargalo da pecuária. Sem dúvida. Garcia, a gente tem algumas perguntas que foram feitas aqui para vocês. Você acredita que a pecuária leiteira no Brasil tende a caminhar pela separação de cada sistema? Por exemplo, ter fazendas de recria, especializada em cria, recria na produção leiteira. Como você enxerga isso? Isso já é uma realidade, Maria, principalmente nos Estados Unidos. Grandes fazendas dos Estados Unidos hoje estão fazendas especializadas em bezerras, recebe a bezerra recém-nascida ali com 2, 3 dias de vida e levam essa bezerra até 7, 8 meses, depois vão para outra fazenda que faz a parte da recria, que é onde entrega essa novilha para outra fazenda somente para a lactação. E isso já está virando realidade no Brasil. Isso já está virando realidade, são várias fazendas aí que estão especializadas em cria, outras especializadas em cria e recria e outras também somente com animais em lactação. Isso está acontecendo muito, principalmente, que a gente observa bastante dentro da raça girolando. Quais as vantagens, né, de ter essa especialização em cada uma das etapas? Hoje, o grande gargalo dentro de uma fazenda hoje é você ter todos os setores. Você tem os setores de produção de leite, você tem o setor da recria desses animais e você tem o setor aí da cria desses animais. A partir do momento que você tem essa diversidade de onde, por exemplo, conseguir comprar uma bezerra desmamada, 7, 8 meses de idade, depois entra para outra fazenda, essa fazenda faz todo o processo de recria, você compra ela no terço final de gestação, primeiro que você não precisa de tanto espaço dentro da sua propriedade para fazer todo esse processo. Então, e outro ponto muito forte, a margem de risco que você vai ter dentro da sua fazenda é muito pequena, porque hoje você pega uma vaca, ela para dentro da sua fazenda, ela tem aí até mais ou menos 26 meses que você tem que criar a bezerra, desmamar a bezerra, recriar ela emprenhar, ela chegar na fase gestacional, parir novamente. Você tem um grande risco. Só que a partir do momento que você tem a condição de comprar esses animais ou ter um sistema integrado com outros, pode ser da mesmo grupo a fazenda. Só que cada fazenda especializada em cada fase do animal, isso é extremamente importante. Hoje eu atendo uma fazenda hoje que tem esse sistema, tá? Hoje a gente trabalha com uns girolado meio sangue, tem uma fazenda que só tem receptoras, onde a gente transfere os embriões lá, as bezerras desmamam com 8 meses, vão para outra propriedade que a gente trabalha com sistema de recria, e essa outra propriedade entrega para a fazenda que só tem dentro dessa fazenda a produção de leite em si, entrega a novilha dentro do compost com 60 dias para o parto. Isso assim, a fazenda roda muito bem, e assim, o sistema dessa fazenda, a fazenda de leite ela compra da outra fazenda que é da recria, e a fazenda da recria compra a bezerra e vai girando todo o ciclo. E assim, fazendo uma analogia, olhando para a suinocultura, olhando para a avicultura, que são atividades também produtoras de proteína animal, trabalham nesse sistema verticalizado, né? Tem lá na suinocultura, na avicultura o produtor de ovo. Tem o produtor de ovo, tem o matrizeiro e tem o que é responsável pela engorda. Ele recebe os pintinhos e ele sabe que com 42 dias aqueles frangos vão para o abate. E na suinocultura também muito semelhante. O integrado recebe os leitões, faz a engorda e lá com 90, 100 dias manda todos os animais para o abate. Óbvio que é um outro modelo, uma outra indústria, mas pode ser aplicado em pecuária também de corte. E isso é uma tendência, né, Cassiano? E quem trabalha principalmente com isso, hoje o corte é a realidade. Tem aquele produtor que trabalha com a cria, que vende o bezerro desmamado, aquele que trabalha com a recria e aquele que é especializado dentro do confinamento. Né? Hoje o corte já é uma realidade mais avançada quando a gente fala no leite. Mas o leite é uma tendência muito grande a acontecer isso. Certo, Cassiano, então eu pergunto para você também, um pecuarista de corte, visando lucratividade, dinheiro no bolso, ele precisa produzir um boi pesado ou um boi com carne premium? Boa pergunta. Boa pergunta. A carne premium vem ganhando espaço, ela ainda não está
não é um mercado consolidado, mas ela vem ganhando espaço. E eu costumo falar que você não regride o paladar, né? A partir do momento que você comeu uma carne boa, você vai querer sempre comer uma carne boa. Mas ainda nós estamos a nossa pecuária ainda está num momento que está evoluindo, a tendência é que siga para esse caminho. Mas hoje a minha recomendação seria: tenha atenção na velocidade que você trabalha o seu ciclo de produção. Tente encurtar ao máximo. Os animais têm que ficar o menos possível dentro da propriedade. Eu vou trazer aqui um relato. Eu trabalhei numa propriedade no Mato Grosso do Sul que a gente fazia safra de bezerro. O bezerro que nascia esse ano, ele tinha que morrer inevitavelmente o ano que vem. Com 14, 15 meses, com 600 quilos. Existia todo um processo determinado. Esses bezerros eram de cruzamento industrial. Com 60 dias de vida, eles passavam a ter acesso ao creep feeding. Ao serem desmamados, iam direto para o confinamento, e do confinamento seguiam para o abate. Então, assim, eu acabei de falar de margem pecuária e aqui eu enfatizo. Se você tem margem, você pode ficar com esse boi mais tempo no seu pasto, mas no atual cenário você tem que ganhar no giro. Você tem que ser mais eficiente no meio do caminho. Você não pode ficar esperando. Então, óbvio, produzir carne de qualidade é o futuro. Hoje nós temos que trabalhar com velocidade, nós temos que encurtar o ciclo de produção. Essa é a melhor forma de aumentar a rentabilidade. Você vai ter um custo menor para produzir, e com isso você vai ter mais dinheiro. Então, óbvio, a partir do momento que a gente conseguir produzir carne de qualidade em escala, aí sim esse é o supra-sumo, é o ápice. Mas nesse momento eu acho que nós precisamos encurtar o ciclo. Essa acho que é a chave para o negócio, para aumentar a rentabilidade. Bom, Cassiano, Garcia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que agregou muito para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos a estar aqui com você, com o Cassiano, um prazer enorme que está aqui com todos vocês nesse grande podcast que é o Toca Berrante. Mais uma vez, muito obrigado e espero que todos tenham gostado aí desse conteúdo. Precisando da gente, pode entrar em contato com nós da CRV, que a gente está sempre à disposição para ajudar todos vocês. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer falar de pecuária, é algo que está no sangue e a gente gosta demais, né, Garcia? Então, sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, voltem sempre. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado. E até o próximo Toca o Berrante.